Fala galera, beleza? Pare de aumentar o seu risco e use um mapa. É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar futuro, especialista em timing de entrada. Galera, vamos falar sobre mapeamento. Para mim, mapeamento é 80% do trade, que você pode previsionar o que você vai buscar, você pode antecipar e você pode melhor gerenciar um trade a partir de um mapeamento. Vamos dar uma olhadinha na minha tela aqui, vocês já vão entender o que eu estou falando. Mas para vocês entenderem aí o que eu estou falando e por que eu cheguei nessa conclusão, eu vou precisar contar um dia que foi muito ruim para mim, um dia que foi o dia que eu mais perdi. E esse dia que eu mais perdi foi um dia justamente que eu estava sem um mapa. Eu não sabia direito o que estava acontecendo ali. E por eu não saber direito o que estava acontecendo ali, eu coloquei muito risco, né? Eu apostei muito em uma cesta só. Eu coloquei todo o que eu podia de financeiro em uma probabilidade só. E isso não é muito legal. Isso acaba normalmente não dando muito certo e com uma história triste. Mas serviu de aprendizado e estou aqui para compartilhar com vocês, para justamente vocês não ficarem passando por isso também. Beleza, pessoal, vamos lá. Minha especialidade é tape reading. Eu gosto muito de entender o comportamento de mercado, o comportamento de volume, o que cada player está fazendo, como que o mercado ele se move, por que ele se move, as causalidades por detrás do deslocamento de preço. Mas eu só tinha isso. Falar, nossa, Felipe, mas é tanta coisa e é tão pouco assim. Se você não colocar isso em regiões estratégicas, não fica legal. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente está estudando, por exemplo, agressão, então eu vou voltar aqui para a gente, antes de eu pôr minha tela aqui. Quando a gente está estudando agressão, o que é agressão? Agressão é o que faz o preço se mexer. É o consumo de liquidez, é o combustível de mercado. O que você pode entender a partir de agressão? É o que mexe o preço. Só que, o que acontecia? O que eu reparava? A agressão, em alguns momentos de mercado, acontecia agressão, eu olhava o Times in Trades, eu ia junto com essa agressão e o mercado continuava nessa direção que eu olhei e estou seguindo. Só que tinha vezes que entrava agressão, por exemplo, de compra, só que bem na hora que entrava agressão de compra, por exemplo, digamos que 500 de agressão fazia o preço subir, subir, subir. Chegava num momento que colocavam-se 500 de agressão também, só que esse preço não subia. Falei, caramba, se 500 de agressão fazia o preço subir e é isso que move o mercado, agora os mesmos 500 de agressão não estão fazendo subir. Por que isso? Né? Isso acontece, pessoal, porque na contraparte existe uma absorção, existe a mesma quantidade de lote vendedor que, ao mesmo tempo que pega essa agressão, já repõe isso na mesma proporção e vai entrando de conta a gota a liquidez vendedora até que isso seja absorvido, até que isso seja brecado, até que isso seja anulado. E aí, essa absorção não deixava o preço subir, certo? E isso eu explico até um pouco melhor na, na live que eu fiz sobre volume. Então, vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram entender um pouco mais sobre volume. Só que o que eu queria? Eu queria já meio saber onde que estava essas absorções, onde que era a probabilidade dessas absorções acontecerem. Por quê? Porque toda vez que entrasse 500 de agressão, eu comprava. 500 de agressão, eu comprava. E normalmente quando eu comprava em 500 de agressão numa região errada, eu estava comprando na máxima. E eu comprava e o preço caía. Então eu queria entender o que podia ser uma máxima, o que podia fazer que aquilo não prosseguisse. Por que aquele institucional está defendendo naquele preço ali, certo? Então agora sim, vamos voltar para a tela. Então um primeiro passo que eu tive para conseguir criar um mapeamento foi justamente com o Fernão, né? O Fernão ele me ajudava bastante na parte técnica, o Fernão que é o fundador da FPLM aqui, que está comigo no projeto, ele pedia para mim usar as linhas de tendência de alta, as linhas de tendência de baixa, né? Então, vou dar um exemplo aqui de mapeamento, ó.
Você tem esse fundo, tem um fundo maior. Então você vem aqui e conecta esse fundo com esse, você vai criar uma linha de tendência. Então o que ele falava? Quando chegar na linha de tendência, olha o Times em Trades e vê se aqui está entrando as agressões que você quer. Se tiver entrando as agressões que você quer, porque o ativo está em alta, e a partir do momento que o ativo está em alta, você vai conseguir prosseguir com esse trade. Mas mesmo ele tentando, né, falar para mim sobre as linhas de tendência, falar para mim que era importante ter um mapeamento, locais onde foram máximas, mínimas, traçar as linhas de tendência e tal, eu não gostava muito dessa ideia de mapeamento, de olhar gráfico, né, aquela época ali em 2018, tinha uma mente muito fechada, pensando que só as agressões tinham causalidade, pronto, não pensava no fluxo de forma estratégica, né, só naquele movimento reativo ali. O dólar era 3,20, então a gente buscava ali poucos pontos, era só operação scalp que eu fazia, pegava 2 pontos, 1,5 ponto já estava contente e tal, então não me atentava muito para essa questão de mapa. Até que um dia o preço começou a subir bastante, e para mim, já que o ativo oscilava ali uns 40 pontos por dia, ele já tinha oscilado 50, eu falei, é fora da amplitude normal, isso aqui já está muito caro. E olhando ali, com o conhecimento que eu tinha de fluxo, o que estava rolando ali era uma absorção, então eu sabia que essa absorção poderia fazer o preço inverter. Eu achava que a máxima ia estar por ali. E o Fernão do meu lado falando, não, Felipe, ele está numa linha de tendência de alta, ele ainda está muito urgente, ele já tinha ali criado uma ferramenta para ele, não tinha isso no meu computador ainda, a gente operava junto, mas não estávamos no projeto. E ele falou, não, Felipe, é alta ainda, não vende não. E mesmo assim eu teimei e vendi. E aí foi um dia muito ruim, porque depois que eu vendi, ele ainda subiu 22 pontos. E eu estava muito seguro que ali era realmente a máxima. Vendi, apostei muito num preço só, estava muito certo que aquilo era uma absorção. Eu sabia ler muito bem a absorção, fazia tempo que eu não errava uma leitura de absorção assim, mas em um dia de alta volatilidade aconteceu isso, e foi assim que começou a, a aproximação minha e do Fernão, eu querendo entender um pouco mais de mapa. Então, agora que você entendeu ali por que eu quis entender sobre mapa, por que eu quis me planejar mais por um trade, né? Meu desejo sempre foi não errar mais uma máxima, né? Acho que o meu e de qualquer trader é não ficar errando os pontos de tomar uma decisão. Encontrar absorção em um lugar que realmente é um lugar para ver absorção e pensar numa inversão, e entender quando o mercado está em urgência e ir a favor da agressão, ir a favor do fluxo, realmente pegar e aproveitar o máximo desse movimento. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Apresento aqui para vocês as maps, certo? Vamos entender as maps. O que elas querem dizer aqui para a gente? As maps vão resolver todos aqueles problemas que eu falei para vocês, que eu tentava buscar, me confundia, não sabia o que usar de parâmetro, quanto que era um preço realmente que não era um preço justo, quanto que realmente estava muito caro, muito barato. As maps conseguem me trazer toda essa leitura. A gente teve que descobrir sobre os algoritmos, descobrir sobre como que os institucionais atuam, fomos visitar fundos de investimentos, fomos entender quais são os softwares de execução. Então, primeiro de tudo, a gente criou o nosso próprio preço justo, com base em tudo que eu falei para vocês. A gente foi entender quais são os softwares de execução, a gente foi entender como que funcionam os algoritmos, ponderar tudo isso e trazer o que realmente é justo ou não, de acordo com os estilos e também comportamento de negociação. Então, com base em tudo isso, ele vai traçar para a gente um preço justo. A partir desse preço justo, que é a MAP 0, existe níveis para cima e existe níveis para baixo. Se a MAP está azulzinha, a gente pode pensar em um movimento mais de alta. Se a MAP está vermelhinha, a gente pode pensar num movimento mais de baixa. Então, azulzinha mais alta, vermelhinha mais baixa. Azulzinha mais alta, vermelhinha mais baixa.
Porém, mesmo o ativo estando em alta aqui, ele tem um limite. Ele não vai entrar em alta para sempre. Ele tem um limite e esse limite, normalmente, ele acaba ficando no terceiro nível dele aqui, ó. Então, o terceiro nível dele aqui acaba delimitando essa alta. Normalmente, quando passa do terceiro, ele acaba passando e voltando. A gente tem que ficar esperto com isso. Então, passou do terceiro, chegou no quarto, né? A gente tem uma base ali que está chegando no final. Então, se você reparar, a gente tem esses níveis que fica aqui, ó, aparentes, ó, quando o mercado está em urgência. Mas quando ele não está em urgência, não precisa ficar vendo todos os níveis que existem. Por quê? 88% do tempo ele vai estar da terceira linha até a terceira linha. Ele não vai ficar passando muito disso. Para passar disso, precisa ter uma urgência de mercado. Precisa abrir a amplitude de mercado. E sobre amplitude de mercado, eu fiz um vídeo que vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem o que é amplitude de mercado. Mas, continua aqui, não precisa ver esse vídeo agora, para vocês entenderem o raciocínio disso. Então, uma vez que a gente tem uma base que ele está em tendência de... tentando, né, um movimento de tendência com ele azul, tendência também com ele vermelho, porém, tem um limite disso, então a gente já começa a pensar que dá para operar a favor da tendência e também dá para operar contra a tendência. Então, a gente está no campo de cima e dentro desse campo de cima dá para tentar pegar as compras do meio para frente e também dos extremos para trás. Qual que eu tenho que olhar? Qual que é a mais importante? E aí a gente já responde essa pergunta, que é: a mais importante é a linha mais grossa. A mais importante é a linha mais grossa. Esse limite aqui é o range do ativo. O range do ativo é o que eles estão estipulando de máxima ou mínima para esse dia, para esse momento. Então, ó, repara uma coisa. Antes do mercado abrir, ó, que é dia 10, ó, abriu, já tinha estipulado isso, ó, tá vendo? Já tinha estipulado isso. Então, já tem uma base que por aqui vai ser a mínima, por ali vai ser a máxima, certo? O que vocês devem estar se perguntando, e se não tiver, é importante que se perguntem, é: Felipe, por que que aqui será que segurou, aqui segurou, aqui segurou, aqui segurou, aqui segurou, aqui rompeu, aqui segurou, né? E aqui rompeu. Por que que aqui passou e aqui passou? Então vamos lá. O mapa, como eu falei para vocês, é 80%. Quando chega nessa região, eu já crio uma expectativa que não é para mim ficar vendendo mais. Eu já crio uma expectativa que não é para mim ficar vendendo mais. Eu já crio uma expectativa que não é para mim ficar vendendo mais. Então, eu já ponho na cabeça que por aqui eu tenho que realizar. Felipe, mas mesmo o ativo estando numa LTB, está em tendência de queda? Sim, mesmo estando numa LTB em tendência de queda. Se está chegando na linha de range, é a linha onde eles estão estipulando que pode ser a mínima desse dia. Então, se eu vendi nessa LTB, eu tenho que soltar por aqui, certo? Eu já crio uma possibilidade e respeito esse mapeamento, certo? Agora, para saber se vai romper ou não, tem como? Sim, tem como sim. Como que a gente faz? Para isso, a gente une o resto, né? Se 80% é mapa, o resto é o quê? O resto é confirmação de fluxo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Chegou nesse nível aqui. Entrou compra? Ah, beleza. Chegou nesse nível aqui, entrou compra? Ah, beleza. Chegou nesse nível aqui, entrou compra? Não. Chegou nesse nível aqui, entrou compra? Beleza. Agora vamos ver a parte de cima, né? Vamos pegar as vendas lá, ó, na linha de range.
Chegou na parte de cima, entrou venda? Beleza. Chegou na parte de cima, entrou venda? Beleza. Chegou na parte de cima, entrou venda? Beleza. Chegou aqui na linha amarela. Opa, ali pode ser que entre a venda, né? Será que entrou venda? Não. Ainda não é venda. O que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar definir um novo range. Então, ó, quando ele rompeu aqui, ele definiu para mim, ele criou para mim que agora a linha mais importante não é essa. A linha mais importante agora é essa aqui, ó. Agora, nessa linha mais importante, entrou venda? Sim. Entrou venda. Aí eu vendo. Entendeu? Então, repara, é uma soma de mapeamento com fluxo. Então, vamos pegar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Nesse nível aqui. Bateu nesse nível. Ainda é o mesmo range, ó. Essa é a linha mais importante do dia. A ferramenta virou vermelho? Virou. Posso tentar a venda. Se não, não. Então, com base no que vocês estão vendo aqui agora, já pode tentar vender ali. Sem problema nenhum. E aí, uma coisa legal para estar anotando é o seguinte. O mercado, quando ele está nesse nível de baixa amplitude, está tranquilo e tal, os melhores níveis para você conseguir vender é justamente aqui, na linha de range, desde que essa linha de range esteja aqui, ó, na segunda ou na terceira, certo? Na segunda ou na terceira. Tá. Então, se está amarelo aqui, a linha de range está na segunda linha de cima, beleza. Está na terceira linha de cima, beleza. Por quê? O mercado está com baixa amplitude, ele está tranquilão, é isso que ele está fazendo. Se você vende ali, tem mais chance de cair do que subir. Agora, se ele estiver passando, igual ele aconteceu aqui, ó, o que acontece? Primeiro de tudo, né? Chegou na linha mais importante. Virou venda? Não. Então você já não venderia. Por quê? Começou aqui, nesse caso, um discurso, né, do Banco Central Europeu que acarretou numa urgência e essa urgência mudou as coisas. E aí, por ter mudado as coisas, o que a ferramenta já recalcula para mim? Ela já recalcula a rota e fala, não é mais aqui a venda. Essa resistência virou suporte. Então, a partir de agora, o vendedor vai só querer vender se for na linha vermelha. Ó. Então, ela tira daqui para mim, recalcula aonde compensa agora o vendedor vender e já plota ela para mim. Então, se eu quiser vender, só compensa vender lá naquela linha vermelha. Mas, como o mercado acabou de entrar em uma urgência, a gente tem uma regrinha. E a regrinha é, se ele está em urgência, não vai querer pegar a inversão de primeira. Já que você acabou de ver que ele passou forte da linha mais importante do dia, tenta ir a favor. Porque entrou fluxo muito grande aqui, ó. E aqui você pode, tranquilamente, você está com a MAP azul, então está em tendência de alta, e ele mostrou as caras aqui, muita força. Então, os próximos pullbacks que você tentar fazer tendem a ser muito bons. Ó, e aí você pode esperar a ferramenta virar verde para entrar. Ó. Agora, duas coisas importantes para a gente ter uma noção maior ainda de mapeamento. O que está acontecendo enquanto o preço está subindo? A linha mais importante que subiu, que é a linha de range, desceu um degrau e desceu mais um degrau. Agora ela está aqui, ó, na linha roxa. Então, o que acontece? A gente viu que o negócio está urgente, a gente viu que o mercado está urgente, entrou fluxo, entrou persistência, deu uma pernada gigante, ele quer continuar. Esse nível aqui, que é o que estava segurando, tende a não segurar mais, tanto é que aqui foi pullback em cima dele, ó. O que era resistência virou um suporte.
E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai reparar que o nível de venda agora, ó, saiu de lá de cima para baixo. Isso mostra que o mercado está aceitando o que era vender lá em cima, já aceitando vender um pouquinho mais embaixo. Mas ainda não é inversão. Eu só vou acreditar em inversão pensando justamente na questão do que a própria análise técnica ensina. O que era aqui uma resistência virou suporte. Eu tenho que ver esse preço trabalhando realmente forte para baixo desse nível aqui, para depois eu pensar numa inversão total. Para aí sim eu buscar vendas que compensam, porque senão o que compensa é a compra mesmo, ó. Você vê que as pernadas de compra são maiores do que as pernadas de venda. Diferente daqui, né? Ó, porque você vai fazer uma pernada de venda gigante, ó. Né? Então agora o mercado ele passou a linha, está se ajustando ali. Uma vez que a gente tem essa linha vermelha vindo para cá, a gente começa a ter um sintoma que a venda está querendo vender um pouquinho mais para baixo. Mas como eu falei, não ainda para inverter. Então, o que a gente começa a chegar aqui? Numa área de distribuição. Essa área aqui é o que antecede uma inversão. O que é uma distribuição? É um conflito de forças entre uma venda que está forte e está segurando, e também um nível que foi rompido anteriormente e está conseguindo ficar para cima dele. Ó. Então, um desses dois aqui agora vai ganhar. E aí vai entrar em cabo de guerra. A gente começa a entender sintomas aqui de quem vai ganhar com base na própria ferramenta de fluxo. Repara aqui, ó. Quando chegou nesse topo, onde estava a força de compra? No topo. Quando chegou lá no topo de novo, onde estava a força de compra? Mais para baixo. Então a gente tem já a força de compra diminuindo. Mesmo o preço subindo, a força de compra diminuindo. Então isso vai antecedendo a queda, mas ainda não é queda forte, tá? Isso aqui é uma distribuição, ele está antecedendo, está querendo virar, mas ainda não virou. Então esse conceito aqui de divergência, a gente vai conseguir ver na semana fluxo no gráfico. Se você está chegando no canal agora, não conhece a gente, quer experimentar as ferramentas, clica aqui embaixo, eu vou deixar um link para você poder testar as ferramentas durante o evento. Provavelmente vai ser o último evento do ano que a gente vai deixar o pessoal testar as ferramentas. Então, aproveita e testa elas, que a gente vai conseguir ver conceitos mais profundos, mais sobre isso que eu estou falando, mais sobre mapeamento, nomenclatura, tudo dentro desse evento, beleza? Vou mostrar mais um exemplo aqui para a gente fixar. Felipe, isso serve em qualquer ativo? Serve. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, Vale. E enquanto a Vale carrega, eu fiz o convite aí para vocês participarem da Semana Fluxo no Gráfico, que vai ter agora em novembro. Mas se você estiver assistindo esse vídeo aí, sei lá eu, né, em janeiro de 2023, aí eu não sei se vai ter um evento vigente, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com o Vale? Vale aconteceu exatamente o que aconteceu lá com o dólar. Ó, olha só, que muito parecido, ó. O ativo, ele estava trabalhando aqui, ó, nessa branquinha, certo? Igual no dólar. Aí entrou um dia aqui de muito fluxo. A branquinha não é mais o nível mais importante para o vendedor. Então, ó, chegou lá na Vale, bateu na branquinha, virou venda, o que nós vamos fazer? Vamos vender, certo? Lembrando que quando ele está mais lateralzinho, ele vai ficar aqui, ó, na branquinha e na amarelinha. Tanto é que a mínima foi aqui, ó, na branquinha, na amarelinha. Ele está mais lateralzinho. Beleza. Ali era venda. Chegou aqui, é venda? Não, de jeito nenhum. Não é venda. Não tem como ser venda aqui, tá? Beleza. Rompeu.
Passou? Passou. Certo. Agora, onde que é o novo nível para o vendedor? É lá na vermelha. E para o comprador, Felipe? Continua sendo aqui embaixo. Então, se ele rompeu e você não está comprado, o ideal seria você esperar ele voltar aqui embaixo para você comprar. Entenderam? Fechou. Aí ele subiu, segurou lá, voltou. Lembra, só vou pensar em inversão mesmo quando ele começa a descer bem, pegar por baixo aqui da linha rompida, conseguir vir para baixo. Tá, veio. Segurou uma para cima da amarelinha. Se esse nível subiu, quer dizer que o comprador está querendo comprar mais em cima ainda. Igual a gente viu lá que o vendedor estava querendo vender mais embaixo no dólar, a linha de range subiu, quer dizer que o comprador está querendo comprar mais em cima ainda. Conseguiram. Aí, aonde que é o próximo alvo da venda? Continua lá em cima. A venda só vai encher o carrinho se for lá. Entendeu? Se for lá, eles vão vender bastante. Se não, não. Ó. Vendendo lá. Vendendo lá. Tá vendo? Beleza. Encher o carrinho lá. Aonde que é a boa compra? Na linha branca aqui de baixo. Chegou na linha de branca aqui de baixo. O que eles fizeram? Trouxeram o range para de baixo. Então o comprador quer comprar um pouquinho mais para baixo. Na I2 é mais lateralização. Se é mais lateralização, a gente está pensando aqui na compra, ó, a gente já pode imaginar que ele pode tentar ficar daqui para cima. Ele quer ir lá onde? Lá na vermelhinha. Chegou na vermelhinha, a gente tem um primeiro sintoma aqui, ó. Desceu da vermelha para roxa. Se ele desceu da vermelha para roxa, quer dizer o quê? Quer dizer que agora o vendedor não quer mais vender na vermelha, na roxa ele já está aceitando, já está bom. Então, você mostra um sintominha de queda. Lembra que eu falei que isso antecipa uma queda, mas ainda não é queda? Então, é o que está acontecendo. Então, aqui, ó, a gente começa a ver outros sintomas de queda, que é aquilo que eu falei, ó. Ó, ele foi na roxa, já não passou. Aí ele foi na roxa de novo, olha a força da ferramenta, no máximo. Depois menor. Então, a gente tem topo mais alto, com ferramenta mais baixa. Já previsiona o quê? Uma queda. E essa queda vai aonde? Lá para a linha amarela. Vamos ver se vai mesmo? Ó, foi lá. Então, lá é onde a região compradora. Se você quer comprar, o ideal é comprar aqui embaixo. E aí, quando chegar aqui, a gente tem que ver como que o comprador vai reagir, né? Com isso, a gente sempre confere as ferramentas de fluxo. E aí, dá para a gente saber, por exemplo, se nesse caso aqui, ele vai subir muito, se aqui ele vai subir pouquinho, se aqui ele vai subir muito, se vai segurar mesmo, se vai passar, se vai romper. Tudo a gente consegue certificar depois, olhando como é que está a força com base nos níveis aqui. Então, as maps, elas são como se fossem suporte e resistência, só que elas são dinâmicas. Então, agora esse é o suporte. Agora essa é a resistência. E com base no suporte e na resistência exata, a gente sabe o que fazer nele. A gente não vai acreditar no ponto só porque é um suporte, só porque é uma resistência. A gente consegue medir qual vai ser a reação do mercado naquele suporte, naquela resistência. Isso aqui é o que a gente chama de mapeamento ativo. E é o que eu queria trazer para vocês hoje. Como que o mapeamento ativo pode trazer mais segurança para a gente. E como que isso pode trazer mais planejamento e assertividade. Certo, galera? Vou encerrando aqui, então. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fui!